Boa tarde, alunos. Espero que esteja tudo bem com vocês. Favor pegar a apostila de História e Geografia, abram na página 124 e vamos dar início à nossa aula. Hoje é terça-feira, 16 de junho do ano de 2020, apostila de História e Geografia com a professora Gra. No módulo 5, nós estamos falando sobre escolas em diferentes lugares. Hoje nós vamos falar sobre as escolas em comunidades tradicionais, página 124 a página 130. Página 124, as comunidades tradicionais. Grande parte das escolas do Brasil são urbanas, ou seja, estão localizadas em cidades, mas há escolas localizadas em outros locais, como as escolas das comunidades tradicionais. Sim, comunidades tradicionais. Mas o que são comunidades tradicionais? As comunidades tradicionais são grupos que habitam áreas específicas e têm formas próprias de organização social, que são transmitidas de geração em geração, como a comunidade ribeirinha. Os ribeirinhos vivem do que a natureza oferece. Os conhecimentos são passados de geração em geração. Eles moram em casas de madeiras suspensas. Em alguns locais são chamadas de palafitas. Elas são suspensas para evitar a inundação. Quando as águas dos rios aumentam, essas casas podem ser inundadas. A principal atividade dos ribeirinhos é a pesca. Existe também a comunidade indígena. A maioria dos indígenas encontrados hoje no Brasil habitam as regiões de florestas, sim. Muitas dessas terras ficam no estado do Amazonas. A grande maioria dormem em redes dentro de ocas, caçam, pescam e cultivam seus próprios alimentos. Há também a comunidade quilombola. Existem várias outras comunidades. Nesta aula, nós estamos falando sobre 3 comunidades tradicionais: as indígenas, as ribeirinhas e as quilombolas. A comunidade quilombola no Brasil, a grande maioria deles vivem da agricultura e mantém viva a tradição e a cultura negra. As crianças indígenas vão à escola? E as quilombolas também vão? E as ribeirinhas? Sim, todas as crianças devem ir à escola, pois todas as crianças têm direito à educação. Educação é um direito fundamental, ou seja, todas as crianças têm que ir à escola. Você sabia que no Brasil há uma Constituição? É uma Constituição. Constituição é o documento das leis do nosso país. E o que são as leis? Leis são as regras que todos nós devemos seguir. É ela que assegura às crianças, por exemplo, o direito como de brincar, de se divertir, de praticar esportes, de opinar, de serem livres, serem tratadas com dignidade e respeito. Mas a Constituição garante também o direito de estudar. Todas as crianças, sejam elas negras, brancas, indígenas, sejam as que vivem na cidade, sejam as que vivem nas comunidades quilombolas, ribeirinhas, todos têm direito à educação. As crianças indígenas vão à escola, sim. Todas as crianças brasileiras têm direito à educação.
Nas aldeias indígenas também há escolas. Nelas, os professores procuram valorizar a cultura do povo indígena. Eles ensinam na língua indígena e em português também. Nas culturas indígenas, os mais velhos são muito respeitados. Faz parte da aula ouvir os mais velhos para aprender sobre os saberes de seus antepassados. E as escolas quilombolas? Há muito tempo, pessoas foram trazidas da África ao Brasil contra a vontade delas. Elas não queriam vir, elas foram obrigadas a vir ao Brasil. E eram as pessoas negras. Elas foram escravizadas, ou seja, obrigadas a realizar trabalhos forçados, trabalhos pesados. Acontece que muitas dessas pessoas não aceitaram aquela situação. Então, eles fugiam daquela situação de escravidão. Eles fugiam e se escondiam nas matas. Essas pessoas, então, criaram comunidades chamadas quilombo. Quilombo é o local, geralmente um local escondido na mata, no meio do mato, onde os escravos que fugiam das fazendas, que fugiam dos seus senhores, ficavam abrigados. E quem habitava, quem morava nesses quilombos, nesses locais escondidos, eram chamados de quilombolas. Essas pessoas, então, criaram essas comunidades chamadas quilombo. Nesses locais, elas procuram viver como na África. Em pouco tempo, muitas outras pessoas também foram viver nos quilombos, em busca de melhores condições de vida. Hoje, os descendentes, ou seja, as pessoas que sobraram, as pessoas que vieram, que fizeram parte, que são frutos desses quilombos, conquistaram o direito de preservar a cultura, ou seja, hoje eles têm o direito de preservar a cultura africana, que era a cultura dos seus antepassados, dos seus avós, tataravós, e também adquiriram o direito à educação. Por isso, foram criadas as escolas quilombolas. As crianças quilombolas aprendem o mesmo que as outras crianças, mas também estudam as tradições e valorizam a herança cultural de seus ancestrais. Para manter vivas essas tradições, os mais velhos realizam festas, danças e contações de histórias. Bem, as escolas ribeirinhas. Sim, as escolas ribeirinhas. Em muitos lugares do Brasil, os rios são usados como estradas. Sim, eles têm que andar dentro dos rios, andar pelos rios. São estradas naturais. Muitas pessoas vivem ao longo deles, nas chamadas comunidades ribeirinhas. Eles vivem assim. Nesses locais, as escolas ficam às margens dos rios ou em barcos-escolas. Porque não tem, é tudo água, gente. Tudo rio, tá? Eles vivem aí dentro desse rio, em cima desse rio. É aí que eles vivem.
Nas escolas ribeirinhas, as aulas seguem o ritmo da natureza. Quando o rio está muito cheio ou muito baixo, é difícil chegar à escola. Nesse período, então, os alunos ficam de férias. Olha que maravilha! Os alunos dessas escolas estudam as mesmas matérias que os de outras escolas, mas eles também estudam os costumes de seus povos, como acontece nas escolas indígenas e quilombolas. Hoje nós aprendemos sobre 3 comunidades tradicionais: as quilombolas, as indígenas e as ribeirinhas. E vimos que todos têm direito à educação, independente de onde esteja, independente da sua cor, independente da sua raça, independente de ser rico, pobre, todos têm direito à educação. Muito bem, vamos fazer agora as atividades da apostila, páginas 127 a 130. Fiquem em paz e até a próxima aula.